Bom, acho que estamos em condições de começarmos com o espaço de debate à sexta-feira. Então, boa tarde a todos e a todas que nos acompanham aqui na sala presencial, também na sala virtual. Sejam mais uma vez bem-vindos ao espaço de debate à sexta-feira, como eu costumo aqui na DW todas as sextas-feiras. Temos sempre algum tema para refletirmos. Lembrar que chamo-me Sobriano César Capitão, sou o moderador residente desse mesmo espaço e como no passado recente, no mês de julho, no dia 8 de julho, Panjacon completou mais um ano, desde que foi elevada a Patrimônio Mundial da Humanidade. Então, achamos prudente trazermos o tema à ribalta, no sentido de refletirmos também sobre essas questões, onde elencamos o tema ruínas florestais, patrimônio em Banzapong, na qual convidamos o Dr. Amos Sarro, espero que tenha pronunciado bem, que é catedrático em Antropologia Social pela Universidade de Oxford. De igual modo, vai fazer parte dessa apresentação como convidado também o Leon Sambo Vicente, que é doutorando em História Contemporânea pela Universidade de Évora. Então, ambos estarão aqui para refletirmos o tema em causa, onde poderemos olhar um pouco sobre a patrimonização de vários elementos da paisagem humana e geográfica, elementos que não foram tidos em conta na altura que se fez o dossiê apresentado à Unesco para que o Banzapong se tornasse patrimônio mundial, como é agora. Então, precisamos refletir desses elementos e, melhor que nós, os nossos convidados, acho que estarão em melhores condições para nos esclarecer. Deixe-me lembrar que tivemos a dupla nesse espaço no ano de 2002, a um tema que foi apresentado nesse mesmo espaço, na mesma vertente. Então, desta vez, estamos novamente aqui para reforçarmos e atualizar a informação que anteriormente havia sido partilhada. Então, nós agradecemos essa vossa disponibilidade de voltar novamente aqui e partilhar essa vossa experiência. Também aos nossos participantes aqui na sala presencial, estamos gratos pela vossa presença e aqueles que nos acompanham pela sala virtual. Mas permitem-me lembrar aos que estão na sala virtual, no sentido de manterem os microfones desligados, só ligar quando tivermos que autorizar para que possa participar com perguntas e respostas na altura do que teremos o momento de debate. Então, sem mais delongas, passo a palavra aos nossos convidados para que podemos começar. 30 minutos de apresentação e o tempo que irá nos restar iremos usar para discussão, com perguntas, respostas e possíveis contribuição em torno do que irá dito aqui na sala. Então, tenham a bondade e grato por isso. Obrigado, capitão. É um grande prazer para nós trabalhar com esta instituição, mais uma vez, com a que já colaboramos de uma forma ou de outra desde há quase 10 anos e sempre com muita aprendizagem da minha parte e certeza da parte do Sambo. Só uma micro correção. Foi em 2022, não em 2002, que nos encontramos. Em 2002 este homem era provavelmente novo a mais para apresentar aqui. Eu, infelizmente, não. Mas foi em 2022 quando começamos esta pesquisa que vou brevemente introduzir. Eu fiz pesquisa em Banzacongo bastante intensiva em 2014, 15 e 16. Já tinha visitado Banzacongo em 2008 e também trabalhei muito antes de Banzacongo
já tinha trabalhado bastante sobre culturas de Angola e também da República Democrática do Congo. Banza Congo sempre estava no meu horizonte e finalmente, graças a um projeto financiado pela Agência Britânica de Financiação de Projetos, o Research Council pude vir cá fazer pesquisa em 2014, 15 e 16, altura em que conheci o jovem, na altura e ainda hoje, Sambo Vicente, com quem partilhávamos um interesse por uma temática muito específica, aliás, muito específica, que é a toponímia, a importância do nome do lugar, do nome do lugar na transmissão da história, na construção de narrativas de memória social e histórica, etc. O Sambo e eu ficamos amigos e colaboramos juntos à distância e às vezes presencialmente. E agora, atualmente, estamos a colaborar em 2 projetos que funcionam em paralelo e dos quais vamos falar. Em 2022, tive a sorte de ter um novo financiamento da Fundação Leverhulme, na Inglaterra, projeto que acaba agora a finais deste mês de setembro, e vamos ter que apresentar o relatório em setembro ou na primeira semana de outubro. E é precisamente neste projeto o qual convidei o Sambo a participar e que temos estado a trabalhar juntos, mas já estamos agora a pensar numa renovação com um ângulo ligeiramente diferente. Eu sou antropólogo social, o Sambo é historiador e vai se apresentar, e na minha pesquisa sobre Mbanza Congo, em 2014, 15 e 16, trabalhei muito sobre a importância de Mbanza Congo como lugar de memória, numa época em que estava a preparar-se o dossiê para a patrimonialização à Unesco. Fiquei muito impressionado com a quantidade de história que se condensa numa cidade tão relativamente pequena e num espaço geográfico tão pouco conhecido, como é a província do Zaire em geral, e debrucei-me bastante a estudar muitos aspectos da história da região, incluída a história ambiental, trabalho que fiz com a minha colaboradora na altura, Marina Temudo, que trabalhou sobre as práticas agrícolas e agricultura urbana e periurbana e a relação entre a agricultura e as florestas na região. Quando o Sambo e eu resolvimos trabalhar juntos, em 2022, ou antes, em 2018, embora depois o Covid dificultou a colaboração, a ideia era dupla, e vou explicar esta duplicidade num instante. Para que vejam a duplicidade, vou ler um textinho que vocês vão encontrar no PowerPoint daqui a um momento. E depois dou a palavra ao meu colaborador para ele se apresentar. Nesta palestra, vamos apresentar o trabalho colaborativo no norte de Angola e em arquivos em Portugal, explorando a história recente de Mbanza Congo, a capital do antigo Reino do Congo. Este conceito já é problemático. A ideia que Mbanza Congo é a capital do antigo Reino do Congo é problemático na medida em que chamar ao Reino do Congo de antigo Reino do Congo supõe uma ruptura histórica. É falar em um pretérito perfeito, uma coisa que já foi, o antigo Reino do Congo. Mas para muitas pessoas hoje, em Mbanza Congo e em Angola, em geral, o Reino do Congo, a um certo nível, a uma certa altura, ainda existe. Portanto, Mbanza Congo é a capital do Reino do Congo, não do antigo Reino do Congo. Isto gramaticalmente é interessante porque é como quando falamos no pretérito perfeito, não é? Ontem comi. Mas se dizes ontem estava comendo, talvez agora ainda estás a comer. Portanto, isto para mim é muito significativo. Esta insistência no antigo, no peso semântico do adjetivo antigo, que foi elevada à categoria de Patrimônio da Humanidade em 2017. Apesar da Unesco e da patrimonialização, que nós não criticamos em absoluto, ao contrário, estamos muito contentes e orgulhosos, mas apesar desta patrimonialização ter deitado muita luz sobre a história do antigo Reino do Congo e sobre as ruínas em Mbanza Congo, muito tem ficado nas sombras, numas sombras impenetráveis do que nunca
que ficam por detrás daquilo que está iluminado. E nós nos vamos a centrar nos dois elementos particularmente ensombrecidos. E são estes dois elementos que temos estudado com mais insistência. Por uma parte, as florestas e a sua agencialidade na história do território. E, por outra parte, as memórias dos combatentes da UPA, um movimento político que depois convirtió-se no partido FNLA, que foi um dos primeiros movimentos anticoloniais em Angola, que iniciou nesta região em causa uma violenta luta de libertação num, infelizmente, bastante esquecido 15 de março de 61. Os dois elementos não são independentes, uma vez que a história das florestas e a história da resistência dos guerrilheiros caminham juntas. Uma aliança particularmente visível quando vemos a patrimonialização como uma tecnologia de esquecimento e como uma máquina de fabricar sombras, e não só como uma tecnologia da memória. Sambo, se queres apresentar-te, por favor, falei muito, mas brevemente, para depois passar aos slides. Boa tarde a todos e obrigado. Como foi dito, eu sou um Sambo Vicente, doutorando em História. O trabalho que temos feito e penso que, como é que vamos falar, a respeito de um pré-relatório da comunicação, nós vamos, sobretudo, olhar os aspectos da patrimonialização, para aquilo que foi ensombrecido, entre aspas, e chamar aqui a atenção, porque aqui o elemento da intenção não é criticado, no fundo é completar ou complementar alguns aspectos para, no fundo, termos um ângulo geral daquilo que é a patrimonialização, que às vezes é nada está acabado, então daí que é preciso às vezes fazer esse apelo, ter um olhar mais penetrado para aqueles aspectos que entendemos que foram deixados de lado. Uma delas é exatamente a questão das florestas e olhar também para esse aspecto da luta, né? E porque aqui vamos entender, tá, como vamos fazer menção no slide, as florestas é o espaço de resistência e também o espaço de sofrimento, ou mesmo que sofrimento depois é resistência. Penso que isso poderemos falar com mais profundidade quando temos aqui a fazer a apresentação. Esta foi a slide que eu acabo de ler, portanto vou passar rapidamente. Isto simplesmente é uma slide didático para ilustrar uma metodologia que nós seguimos, metodologia a nível prático, no sentido geral. Nós, às vezes, com a nossa própria lanterna, mostramos a pessoas de Mbanza-Congo, os mais velhos, sobretudo, pessoas que sofreram pela história do país, não só de Mbanza-Congo, mas de Angola. Iluminamos os objetos e mostramos como é impossível iluminar sem produzir sombra ao mesmo tempo. E, obviamente, é impossível iluminar tudo. Nós próprios criamos também sombras quando tentamos iluminar aquilo que está na sombra, mas há muita coisa que ficou, infelizmente. Não sei se isto tem um pointer, imagino que sim. Ups. Pronto. Há muita coisa que ficou aqui nas sombras, não? No Slagschatten, no lugar, ou no Schattenraum, como dizem os alemães, no lugar da sombra. E as pessoas identificam-se muito com esta ideia. Então, falam também muito mais à vontade, quando se sentem reconhecidos por ter ficado na sombra e agora nós tentar também ouvir as suas palavras, as suas vozes. Pronto, esta é a cidade de Mbanza-Congo e aqui temos precisamente o elemento mais significativo da patrimonialização de Mbanza-Congo, antiga catedral católica, chamada Columbimbi. Uma palavra, aliás, há duas possibilidades. Uma é que seja um nome próprio, o nome desse lugar, que está a toponímia em causa, ou outra possibilidade é que seja uma palavra, um nome comum, que Columbimbi significa simplesmente em Kikongo uma ruína, e que outros lugares nas florestas que se encontravam objetos também fossem chamados de Columbimbi. Em qualquer caso, Columbimbi, a própria raiz Kulu, que denota ancestralidade, significa que é um lugar muito antigo e que está cheio de um certo mistério e mística na cultura Congo, não só entre católicos, mas também entre elementos de outras, entre indivíduos e pessoas de outras culturas religiosas.
agora está hipercatolizado graças a esta, ou por culpa de esta cruz enorme que foi colocada quando o Papa João Paulo II visitou Mbanza Congo em 2002, em 1992, e o lugar ficou ainda mais connotado catolicamente. Mas é realmente a carta de apresentação da Unesco, é o Culumbimbi. O Culumbimbi está em todas as partes. Está aqui, em primeiro lugar, a ruína tal como a conhecemos, mas também está, por exemplo, num bar, dentro de um bar de Mbanza Congo, bastante afastado de Culumbimbi, encontramos a imagem de Culumbimbi. Há pessoas que levam camisolas com Culumbimbi, e o ano passado, na celebração da Festi Congo, no mês de julho, não este último julho, em julho de 2023, até se fez uma réplica tamanho natural do Culumbimbi no próprio palácio do governo, que fica apenas a 1,5 km ou 2 km, mas mesmo assim fizeram uma réplica do Culumbimbi. Portanto, o Culumbimbi está talvez sobre-representado por razões óbvias, mas que também apresenta o problema da luz e a sombra. Quanto mais Culumbimbi conhecemos, menos objetos ficamos a discutir. Oh, desculpem, estava a ir a sentido contrário. O que é precisamente relevante. Oh, e agora? É relevante precisamente a ideia de ir em sentido contrário para perceber esta imagem, que é uma imagem do Culumbimbi à direita, à nossa direita, e a Igreja Bautista à nossa esquerda. E esta imagem é para mim e para nós dois, que temos discutido muito esta imagem, fascinante. E é fascinante também que ninguém mais, que eu saiba, tenha reparado nesta oposição estrutural entre as igrejas que estão literalmente de costas uma com a outra. Uma mira para Oriente, a outra mira para Ocidente, uma mira para Poente, a outra para o lugar onde o sol sai de manhã. Esta oposição é particularmente significativa se temos em conta a forte oposição que se deu na época colonial e especialmente nos anos, para já na época, na década dos anos 10, antes da Primeira Guerra Mundial, e depois na época posterior à Segunda Guerra Mundial, na década dos 40 e dos 50, a oposição que se deu entre as comunidades baptista e católica, cujas relações nem sequer hoje são necessariamente tão pacíficas quanto o ecumenismo promete. Mas são comunidades muito encontradas e aqui vemos a oposição, a criação de espaços muito diferentes, o que para uns fica à frente, para outros fica atrás, o que para uns fica de esquerda, a outros fica à direita, no momento crucial do ritual religioso. O Sambo talvez tenha alguma coisa a acrescentar em relação a esta oposição? Ok, então esta imagem que vou deixar o Sambo agora vos apresentar, porque isso liga precisamente com a memória do povo na zona de Mbanza Congo e parte das memórias que não são necessariamente lembradas hoje, que convém fazer esforços para lembrar. Se queres... Pois, tal como estávamos a dizer, as florestas, no nosso caso aqui que estamos a analisar, vão significar espaços de resistência e também de sofrimento. E ali nós estamos a ver, embora essa imagem seja antes de 1930, mas nós vamos notar que muitas pessoas que antes viviam nos chamados Mazumbo localmente, que são as terras ancestrais, eram retiradas e serem obrigadas a trabalhar, no caso, a arranjar estradas. E nós estamos a ver dessa imagem de pessoas a transportarem uma pedra, tanto como nós podemos notar. E esta situação acontece exatamente, né, em muitas zonas do interior, do espaço que estamos aqui a falar, que é em Mbanza Congo concretamente. Mas depois nós vamos notar, como, ou seja, fruto deste sofrimento, nós vamos depois ver as consequências, que nesses mesmos espaços vão surgir alguns líderes, e um deles aqui, que é pouco falado também, é o nosso Fiaquete. Portanto, o nosso Fiaquete é uma figura que vai, no fundo, começar essa revolução antes mesmo do conhecido
Álvaro Buta. Porque se nós formos a Mbanza Congo, é mais fácil nós encontrarmos, aliás, é o maior bairro, Samora na Matraçoa, que é o bairro Álvaro Buta. Então, esta figura está lá estampado na memória das pessoas em homenagem ao maior bairro dele. Mas esquece muitas vezes o nosso Fiaquete, que teria sido o primeiro a revoltar-se. E depois de um arrependimento, porque aliás eram amigos, o Buta e o nosso Fiaquete, e mais tarde, depois do nosso Fiaquete, por exemplo, ser preso e levado por parte certa, e o Buta, depois de ver que muitas pessoas começam a ser obrigadas, ou seja, serem retiradas dos Mazumbo, das zonas de origem, e serem enviadas, por exemplo, para São Tomé, Cabinda, etc., virar-lhe o arrependimento, ver, afinal, o nosso Fiaquete, meu amigo, tinha razão de começar uma revolta. E eu, entre aspas, aqui houve, entre aspas, aqui uma traição, e é algo que também não se diz, mas depois ele, então, reúne um grupo ao longo das várias aldeias e começa a chamada revolta de Álvaro Buta, que estamos aqui falando em 1913. Mas o nosso Fiaquete teria começado essa revolta já em 1910, né? Então, nós estamos a ver como resultado deste trabalho forçado, tal como as imagens fazem menção. Só peço, pode avançar. Sim, obrigado. Só queria complementar o que o Sambo explicou muito bem, porque o Sambo apresentou este conceito de Zumbo, o plural Mazumbo, que hoje em dia é traduzido como floresta ancestral, o lugar ancestral. É o lugar onde cada clã Congo tem a sua origem. Os Mazumbo hoje em dia estão a receber muita importância. As pessoas sempre conhecem qual é o seu Mazumbo, qual é a floresta da qual eles procedem, quais são as conexões de parentesco que os ligam com aquela floresta. E hoje em dia ter acesso ao Zumbo é muito importante para os indivíduos Congo. O que vemos em 1910, a partir de 1910, sobretudo por imposição jurídica a partir de 1930, é a obrigação das pessoas sair das florestas, de viver nas florestas, para ir a viver ao pé das estradas que elas próprias tinham de construir. É um cinismo impressionante, porque eram obrigados a sair de florestas para pôr-se ao pé da estrada, mas depois diziam, sim, mas a estrada ainda não está construída, portanto, primeiro vão a construir a estrada e depois vão a vir a estrada. Era um desplaçamento forçado muito violento e uma oposição entre, digamos, a horizontalidade da estrada e a criação destas redes nacionais pela via do desenvolvimento de estradas e a verticalidade da árvore. E há textos coloniais que falam desta oposição, quase poeticamente, da oposição entre a verticalidade e a necessidade de destruir a verticalidade da árvore para construir a horizontalidade da estrada. Mas o sofrimento nos corpos ainda hoje sente-se, e vamos depois a mostrar isso com umas imagens. Agora, aqui temos o famoso rebelde Álvaro Buta, numa imagem surpreendente. Só dizer, antes de deixar o Sambo comentar a imagem, só dizer que a violência do movimento de revolta do Álvaro Buta, a violência contra o movimento, a violência repressiva do Estado português, opôs pela primeira vez de uma forma muito evidente a comunidade católica do lado dos opressores com a comunidade baptista do lado do libertador do povo, que estava a protestar contra a mobilização forçada dos trabalhos forçados. Se o Sambo quer comentar a imagem em causa. A imagem que nós temos ali é de Álvaro Buta. E por que essa imagem aparece? Como nós podemos notar, essa imagem vamos encontrar sobretudo nos documentos produzidos pela UPA, né, nessa altura já a partir da década de 60, portanto nos cartões de cotização da cota, nós vamos notar, e até as imagens, por exemplo, nos gabinetes, nós vamos encontrar essa imagem estampada. Portanto, nós aqui podemos notar que Buta serviu de inspiração para muitos movimentos de libertação. Tanto, não é em vão que eles colocavam a imagem de Álvaro Buta, como nós podemos notar, amarrado a uma árvore, né? Amarrado a uma árvore, e estamos ali a ver Matadi. Esta imagem encontramos, no caso, na documentação, num dos gabinetes da UPA, no Congo Leopoldo, nessa altura, mas sobretudo em Matadi, tal como ali a imagem faz referência. Isto é para dizer que o Buta inspirou
a luta de libertação já na década de 60. Ou seja, ele faz a revolta em 1910, a 1913, digo. Então, fruto da sua ação, vai inspirar muitos movimentos, né, sobretudo aqui com realce para a UPA FENELA. Tanto esta imagem que nós vemos ali. Qual é a relevância das florestas nesse caso? Hoje, aquilo que eu estava a dizer de início, que aqui as florestas, no fundo, vão ser os espaços de sofrimento, tal como nós vimos, que as pessoas começam a ser retiradas dos seus mazumbo e, por exemplo, arranjarem as estradas, tal como a imagem anterior. Mas também, fruto desse sofrimento, nós vamos notar que aí nas mesmas florestas, nos mazumbos sobretudo, onde vão sair pessoas que vão sentir a dor, aqui entre aspas, daquilo que seus irmãos estavam a passar. Então, ali vão se destacar alguns líderes, como a raça aqui para o nosso Fiaquete, estamos aqui a fazer menção, que é pouco conhecido, e, fundamentalmente, o Avarubuta. Tanto que vão sair dessas mesmas florestas, aliás, porque o próprio Avarubuta teve de solicitar uma das florestas, dos Mvembanjinga, e aqui também é que é importante também vermos aqui a questão dos clãs, porque a questão das florestas dos mazumbos está sempre ligada aos clãs. Ele, como na sua zona, não tinha florestas que pudessem albergar, densas no caso, que pudessem albergar uma revolta, teve de solicitar floresta de um outro clã, onde ele reuniu as pessoas e começaram a sua revolta. Então estamos aqui a notar que as florestas também vão ser lugares de memória, sobretudo de resistência, né? E tal como o próprio Buta fez, aliás, no trabalho que nós efetuamos, penso que há 2 semanas atrás, visitamos, e é assim que ficou na memória das pessoas, a famosa floresta de Avarubuta. E é um espaço que nós visitamos e está ali. Que no fundo poderia ser mais do que olhar, como o próprio nome, o título da nossa discussão diz ruínas, florestas, né? E patrimônio. Mais do que ficarmos a olhar para a zona tampão, é preciso que, e as ruínas fundamentalmente, ampliemos o horizonte da patrimonização, e porque esses elementos, no caso da floresta, não devem ficar de fora. E eu como resto aqui para a floresta do Buta, que é uma floresta que mais ou menos dista a 60 ou 70 quilômetros, né, daquilo que é a parte urbana de Mbanza-Congo, que no fundo é uma das comunas, Madimba é uma das comunas de Mbanza-Congo. No fundo, deveríamos não só olhar para o aspecto ruína enquanto cidade, mas também olharmos para a questão florestas, que aqui vamos aqui dizer o imaterial, né? E porque, aliás, é mesmo nesse espaço onde também nós vamos encontrar, só penso que podíamos passar para a outra imagem. Né? Sim, passamos, só queria acrescentar um detalhe, uma anécdota, mas que eu acho que pode ser muito relevante, e é que quem nos chamou a atenção a importância do Álvaro Buta como modelo para a luta anticolonial que se articula a partir de 1950 e 55, foram os próprios combatentes da UPA. Foram eles quando, aliás, foi quando fomos pela primeira vez a Madimba, quando voltamos a Mbanza-Congo, um dos guerrilheiros mais velhos, que nos disse, mas vocês foram até Madimba e não foram a ver a floresta de Álvaro Buta, vocês não vão perceber nada da nossa luta sem perceber primeiro a luta do Buta. E é interessante ver como os modelos históricos vão se reproduzindo, porque antes também do Álvaro Buta já havia havido outra famosíssima revolta Congo, articulada no seio das florestas, que é a da famosa Kimparita, movimento profético político, que também tem um modelo semelhante. Embora os guerreiros da UPA já não utilizam essa como modelo, mas a do Álvaro Buta é absolutamente importante. Agora, a seguinte imagem querias? Desculpa, ainda não aprendi. Dizias que é Madimba, onde também... Eu também dizia que é no Madimba também. Esta é a imagem da antiga, ou seja, essa é da Fazenda Primavera, e nós estamos ali a notar as máquinas de café. Portanto, era um espaço onde as pessoas eram recolhidas e eram obrigadas a trabalhar nesta fazenda famosa Primavera do Senhor Reis. E fica escondida nesta floresta. Então, estamos aqui a notar mais ou menos. É que, agora, um dado curioso é que as pessoas próximas a essa aldeia nem sequer iam para esta floresta trabalhar, que não aceitavam. Mais uma vez, é um espaço também que poderíamos estender
a patrimonização, porque é uma fazenda que está ali, pelo simples nome, mas está abandonada, vamos assim dizer mesmo, está abandonada. Portanto, é um espaço, como podemos notar, há um particular que está a utilizar o espaço fazendo a sua lavra. Então, por que não aproveitar este espaço, por exemplo, para questões do turismo? E numa altura, por exemplo, que precisamos olhar para a questão da diversificação da economia, mais do que levar os turistas só no espaço urbano, mas seria uma extensão. E ali, As ruínas, hoje, o Unesco não liga nada. hoje não liga. E uma delas, essa descrição, é exatamente o espaço onde foi enterrado o dono da fazenda. Porque ele foi morto quando da revolta do 15 de março, né, de 61. Ele foi morto, as populações, no caso, mataram ele, e como, por causa da onda de violências, portanto, no dia 15, 16, 17, o corpo dele ainda estava ali, por causa da putrefação ou de deterioro do corpo, e exatamente quando depois as autoridades coloniais foram para recuperar, já não tinham como, então enterraram ele mesmo ali na fazenda. Portanto, essa descrição que estamos ali a ver é exatamente de 1961. Então, que seria um espaço, querendo ou não, mas é um espaço de memória, mas também que está abandonado. Está abandonado. Portanto, essa discussão nós encontramos e quase que não há cuidado, tal como nós tivemos de restituir, tanto que tivemos de juntar esta descrição separada, tivemos de juntar. E é exatamente onde está essa campa. E é um espaço abandonado, vamos assim dizer, esquecido. É um espaço esquecido, que não há cuidados. Pronto, agora um outro elemento que queríamos introduzir é a relação que temos hoje, já não só histórica, diacrónica, mas também mais geográfica, sincrónica, entre a cidade de Mbanza-Congo e a floresta, num outro domínio. Mbanza-Congo é uma cidade de retorno. Mbanza-Congo é uma cidade que está a popular-se a velocidades aceleradas desde o final da Guerra Civil Angolana, mas sobretudo desde 2007 a 2008, em que as próprias Nações Unidas ajudam o retorno de populações da República Democrática do Congo, e mais indivíduos vêm a Mbanza-Congo, até o ponto de que eu, pessoalmente, quando estou em Mbanza-Congo, estou a fazer o meu terreno nos 50% das vezes em francês, porque é uma língua que falo até mais facilmente do que o português, e há muita francofonia e também lingalafonia em Mbanza-Congo. Quanto mais pessoas chegam, mais pressão sobre o fundiário se exerce. Esta fotografia em Bela Vista, um bairro de Mbanza-Congo, hoje em dia seria impensável. Isto foi em 2014, hoje em dia tudo isso são casas. Quantas mais casas se constroem, porque mais retornos há do Congo, mais deflorestação é precisa também. Pode passar a fotografia seguinte? Porque as pessoas precisam da madeira. Aqui é uma oposição estrutural entre a madeira e o tijolo. Quantos mais tijolos se fabricam, passa a fotografia seguinte, nestes fornos, que aliás é uma introdução cultural precisamente do próprio Congo. Os migrantes voltaram com esta tecnologia da fabricação de bricks, de tijolos, adobes, para os quais precisam muita madeira. A pressão, portanto, sobre a floresta é forte quanto mais se repopla Mbanza-Congo, mas também há outra pressão, que é a pressão sobre as próprias florestas, pela necessidade que as pessoas têm de se conectar com os seus mazumbo, com as suas florestas ancestrais, para ter acesso à floresta e praticar agricultura itinerante. Podes passar a imagem seguinte, como vemos aqui. Obviamente, eu não estou a dizer que a agricultura itinerante é uma causa da desflorestação ou da destruição das florestas, mas estou a falar de uma série de harmônicos que colaboram a uma pressão cada vez mais forte sobre a floresta como um recurso para o sustento, para a segurança alimentar, e um recurso também para a identidade cultural de todo um povo e particularmente de cada um dos seus clãs. Tudo isso está ligado a situações às vezes tranquilas e às vezes muito violentas, de conflitos em quem tem acesso e quem não tem acesso aos mazumbo. Podes passar a imagem seguinte. Agora, o que nós vemos hoje em dia na província do Zaire em geral é como esta chegada massiva
massiva no sentido mais positivo da palavra, em termos de invasão, mas esta chegada massiva de pessoas que retornam aos seus lugares de origem em Angola, a partir sobretudo, da República Democrática do Congo, também vai acompanhada de efeitos cada vez mais visíveis de toma de possessão estatal, político, do espaço como um espaço angolenho, um espaço angolês. Há uma série de situações históricas que contrapõem o Congo, a República Democrática do Congo com Angola. Eu acho que temos que perceber a patrimonialização de Mbanza Congo também como um esforço do próprio Estado angolano e o governo de lembrar não só as populações do país, mas também a comunidade internacional que Mbanza Congo é uma cidade da República de Angola. E aqui vemos, por exemplo, a bandeira não só do país, mas do partido que governa, inscrita na paisagem com uma bandeira. Infelizmente não há nenhuma pessoa ao pé desta bandeira, mas posso garantir que é uma bandeira de bastantes metros de largura e de amplitude. E há várias, vêm-se bastantes na estrada antes de chegar a Mbanza Congo, há várias bandeiras destas, e há esforços de grassroots, não, das próprias comunidades, às vezes para resistir a estas tentativas de apropriação do espaço, e um papel muito importante que eu particularmente tenho dado muita importância e atenção, embora o Nsambo menos, e hoje não vamos falar muito disso, é o papel das religiões. Aqui temos uma comunidade espiritual de uma igreja, provavelmente uma igreja profética, que há muitas, baseadas nos antigos profetas que o reino do Congo conheceu, como a própria Kimpavita, ou o famoso também Simão Kimbangu. E aqui estão a fazer uma oração, precisamente na mesma montanha, numa outra parte, um bocadinho mais afastado, mas muito perto da fotografia da bandeira que mostramos. Mas nós estamos mais interessados, mais do que no aspecto religioso das lutas pelo simbolismo do espaço, estamos mais interessados nesta palestra em concreto, neste momento, na importância dos lugares específicos e das florestas em particular, como testemunhas de uma história recente, de uma história que começa nos anos 50 e nos anos 61, muito especialmente, mais violentamente, que é a história da libertação. Esta imagem, se o Sandro quer comentar o que nos mostra. Ok, vamos mostrar estas imagens finais. Pois, nós já temos ali um mapa, que são as áreas de penetração dos guerreiros, no caso. E como nós podemos notar, por exemplo, na legenda, sobretudo a parte verde que aqui interessa, diz áreas mais favoritas ou favoráveis, digo, para a instalação de possíveis bases de guerrilheiros ou de apoio. Dizer que essas bases geralmente eram instaladas nas florestas. Portanto, eram espaços de refúgio das populações e dos próprios guerreiros. Portanto, é onde estavam as famílias, é onde estavam os próprios militares, sobretudo na década de 60. E nós vamos notar que é mesmo desses espaços, portanto, dessas áreas das florestas, onde saíram as pessoas diretamente para o Congo, ou seja, das florestas, e muitos deles, sobretudo em 62, vão para os Congos. Pois, pronto, ao Congo. Portanto, já não regressaram nas zonas de origem, aqui como eu disse, para os Mazumbo ou para as aldeias, saíram das florestas, né, onde tinham fugido para o Congo na condição de refugiados. E depois nós vamos notar esta preparação toda, que depois vão criar grandes comunidades na própria República Democrática do Congo, né, atualmente, e também, se nós olhamos para a geografia, por exemplo, da base do Kinkuzo, que é uma das maiores bases deste movimento no Congo, também nós vamos notar que é um espaço que está entre rios, mas também há ali uma floresta. Portanto, estamos sempre a notar as florestas como sendo espaços de sofrimento e também de libertação. Os portugueses tinham mapeado os quartéis dos inimigos, e é interessante ver como estes quartéis hoje coincidem literalmente com lugares fortemente florestais. Agora, esta é uma imagem, para acabar simplesmente,
que mostra como a memória da floresta e da importância da floresta se transmite. Neste caso, como eu dizia, eu estou particularmente interessado em como algumas igrejas proféticas transmitem esta memória. Esta é a famosa igreja profética DKB, uma das muitas igrejas proféticas do Congo. E aqui temos um desenho maravilhoso da profeta Kimpavita, que normalmente aparecem exatamente nesta postura, nos desenhos da Kimpavita, mas aparecem na fogueira onde ela foi queimada viva. O pintor inspirado que desenhou este quadro, frente ao qual as pessoas rezam, é que ele tirou a Kimpavita do sofrimento do fogo, que aconteceu em 1706, e a desenhou em 1705 Kimpavita Coceira da Canda. Kimpavita na Serra de Canda, que é uma das florestas mais grandes de toda a província dos Aires, se não a mais grande. E aqui vemos a Kimpavita em 1705, que é o ano em que ela estava, precisamente como fez o Álvaro Buta 2 séculos mais tarde, estava chamando as pessoas para juntos ir a revoltar-se contra a imposição do Reino do Congo. Ela falece um ano depois, mas já para acabar, esta é a Serra de Canda, um lugar cheio de memória, cheio de simbolismo, cheio de recursos, mas também cheio de esperança, porque é um lugar onde eu acho que ainda se tem que explorar muitas possibilidades, espero que não necessariamente negativas. Agora fala-se muito da exploração mineral da Serra de Canda, há uma certa esperança das populações em que isso possa trazer bens e riquezas para as populações, veremos o que acontece, mas é um lugar que em si próprio é um microcosmos desta história que estamos a explicar e que esta sim fica totalmente do lado da patrimonialização de Mbanza Congo, até por uma questão puramente administrativa e infeliz, que é a típica questão fronteiriça, não é? Das fronteiras humanas. Mbanza Congo, hoje em dia, fica muito longe de Coimba, que é a capital precisamente da zona onde fica a Serra de Canda. E parece como se o que acontece em Mbanza Congo não tem nada a ver com Coimba, e o que acontece em Coimba não interessa a Mbanza Congo. E assim está deixando-se de lado um lugar de potencial, se não patrimonialização, no sentido mais burocrático, sim um lugar de exploração de memórias, de lugar de exploração de beleza, um lugar de exploração de diversidade e de património biocultural importantíssimo. Acho que podíamos, talvez, dar espaço para algumas perguntas. Gostava de pedir uma salva de palma para essa apresentação aos presentes e dizer com essa viagem histórica antropológica que os nossos convidados nos fez voar. Vou já abrir o momento de perguntas e respostas. Já temos alguém disponível, que é o senhor. Muito obrigado. Foi uma apresentação bastante interessante, Ramão e Sambo. Eu tenho duas perguntas, mas a primeira é relacionada com a pesca. Pode avançar mais? Sim, claro. Para os slides. Mas é isso. Voltando para aquela das igrejas, hein? Yeah. Tenho interesse em ouvir um pouquinho mais sobre a história da Igreja Batista. Ok, o movimento de libertação surgiu daquela comunidade. Quais são as raízes daquela igreja que produziu realmente esta visão de revolta? A outra questão é, não é uma questão, é uma nota que tivemos também o ano passado uma palestrante que falou sobre os assentamentos, como se diz em inglês, strategic settlements, né, criados durante os últimos anos da Guerra da Libertação pelas tropas
coloniais para Sim, para os... proteger realmente polícia- aquelas aldeias protegidas, hein? Sim, no caso da Será São Paulo. interessante aí de ouvir se na sua pesquisa conseguiu de identificar qualquer informação à volta disso, porque queríamos partilhar esta informação com os outros pesquisadores. Obrigado. Sim, posso responder? Sim, então vou brevemente, Alan, obrigado pelas duas perguntas. Em relação à oposição oposição aqui claramente estrutural e geográfica entre a Igreja Batista e a Católica, isso é uma história bastante complexa, não sei se vou ser capaz de resumir. Tem a ver, entre outras coisas, com o facto de que a Igreja Católica, embora obviamente uma igreja cristã e na sua base é uma igreja que luta pela igualdade, a libertação, a emancipação e a dignidade de todos os seres humanos, o facto histórico é que, no caso concreto deste lugar onde estamos a fazer a pesquisa, a Igreja Católica apoiou de uma forma institucional, embora depois no dia a dia era diferente. Nós temos encontrado muitos líderes da revolta anticolonial que eram católicos, mas a Igreja como instituição apoiou sempre o governo local, que era o reino do Congo, tal qual. Agora era um reino manipulado pela potência imperial portuguesa. Agora, o rei, nos finais do século XIX e no século XX, sempre era católico. Portanto, o rei também deixou-se, e as pessoas por detrás do rei deixaram-se manipular pelos poderes políticos. Eles foram contra esta aliança, hibridação político-religiosa muito católica e opressiva, que precisamente mobilizou a mão de força forçada para enviar indivíduos Congo a São Tomé e Príncipe e a Cabinda. Foi contra esta imposição que se revoltou Álvaro Buta. E o Álvaro Buta e os seus colaboradores mais próximos eram baptistas. E foi nessa altura, em 1910, 1913, que começa a falar-se da esperança de que algum dia o rei seja baptista. A Igreja Baptista nunca expressou, que eu haja encontrado nos arquivos, nenhuma preferência por um rei ou outro. Mas a Igreja Baptista sí que foi sempre muito clara na sua atitude anticolonial, muito mais do que a católica. E nisso não há dúvida. Falta ler os textos do Grenfell, do Bentley, todos os autores baptistas, os que se posicionam muito fortemente contra esta opressão do ser humano pelo ser humano. E então a Igreja Baptista facilitou uma coisa que a Igreja Católica, que eu saiba, nunca facilitou. A Igreja Batista facilitou de uma forma explícita, não era às costas dos pastores, mas facilitou que nos próprios cultos dominicais os membros da UPA fizessem reuniões para organizar a luta. Não na missa, mas depois. Lá no pátio, na saída, as pessoas organizavam. A Igreja Batista foi muito relevante nesse sentido. Os portugueses descobriram isso. E em 1966 os expulsaram. Mas não é paranoia. É que realmente houve até um posicionamento arriscado dos baptistas em favor da revolta. Agora, isto eu explico, mas quero fazer a salvedade, e aqui temos um testemunho, de que a narrativa que diz que os católicos eram os mauzinhos também não é certa. Porque os católicos, e o Sambo sabe isto na sua própria família, sofreram, às vezes com a morte, o facto de ter apoiado também a libertação e a resistência contra o colonialismo. Muitos catequistas foram assassinados, muitos católicos sofreram, e muitos dos nossos entrevistados dentro da Associação de Antigos Combatentes são e eram já na altura católicos. Portanto, a narrativa não é tão clara
como a imagem que eu estou a mostrar mostra. Mas a nível institucional sí que aparece bastante explícito. Agora, em relação aos assentamentos, não? Como se chama estes assentamentos? Agora o nome também me escapa, estes strategic settlements. O Sambo pode falar mais porque ele precisa das temáticas que estudou mais ativamente, especificamente com um caso concreto. Mas tem a ver muito a ver com Nota que há um exemplo próprio que isso ficou essa transferência de famílias de um espaço ao outro. Há uma que é conhecida, que é a famosa Operação Robusta, onde mulheres, e nós encontramos isso, por exemplo, no antigo distrito do Kwanza Norte, que é um espaço aqui chamo de confluência, e isso do século, aqui sobretudo aquele espaço que é chamado de Ndembo, né, os Dembo, Ndembo, em que nós vamos encontrar, sobretudo na década de 60, esta fusão de movimentos, que vamos ter, por um lado, pessoas do MPLA e, por outro lado, pessoas da FENELA. E por causa do espaço que era muito ativo também na luta de libertação, uma das formas de desencorajar a ação desses combatentes contra as forças portuguesas, muitas dessas famílias, sobretudo mulheres e crianças, foram transferidas. Umas foram para o campo prisional de São Nicolau, já embora um espaço que já existia, sobretudo desde 62, penso, onde muitos tocoístas, quembanguistas foram, mas essas famílias, sobretudo em 69, vão ser transferidas do distrito do Kwanza Norte para São Nicolau. Mas também um outro grupo, e esse é o maior, e a documentação que nós consultamos também faz menção a isso, fala mais ou menos de 5.000 famílias que terão sido transferidas do distrito do Kwanza Norte, por exemplo, para o distrito do Zaire, nesse caso, né, a província do Zaire atualmente. E essas famílias foram colocadas em diferentes espaços no distrito do Zaire, antigo distrito do Zaire. Vamos notar, e nós visitamos isso há 2 semanas, que é, por exemplo, no Quinchimba, e a ideia foi ver, de facto, onde essas famílias foram reassentadas ali, e com as várias narrativas. E alguns foram, por exemplo, no Madimba, também fomos a esse espaço, sobretudo, né, no Madimba, e alguns no Mbanza Magina, a 5 quilômetros, por exemplo, de Mbanza Congo, e havia especificidades em termos de atividade laboral. Por exemplo, os que tinham sido colocados naquelas zonas, por exemplo, mais agrícolas, no caso do Quinchimba, Caluca, esses dedicavam-se fundamentalmente à agricultura, sobretudo a mandioca. E nós nas narrativas ouvimos que quando nós viemos do Congo, quando nós retornamos, nós encontramos mandioca. E isso é que nos salva, porque os nossos irmãos que vinham do Kwanza Norte é que semearam isto. E aqueles, por exemplo, que estavam no Mbanza Magina, né, antigamente chamados de Mbanza Amputu, esses dedicavam-se, por exemplo, a trabalhos domésticos. Então saíam das suas casas, iam trabalhar, por exemplo, em casas de algumas pessoas, e onde dedicavam isto. Portanto, nós estamos a notar que esse é o reassentamento. E penso que é um trabalho que precisa ser feito, porque eu pessoalmente, no trabalho que eu desenvolvi, encontrei muitas dessas pessoas, muitas delas ainda estão em vida, com as suas narrativas e com muito sofrimento, é bom que se diga isto. E muitas dessas mulheres, fundamentalmente, porque esse era também o foco, estão, por exemplo, localizados no chamado quilômetro 40, depois de Cachito, tanto fundamentalmente o município do Uqua. E vivem em zonas onde não há água potável, não há energia elétrica, e experimentam todo tipo de sofrimento. E muitos desses não ganham pensão, mesmo sendo cadastrados como antigos combatentes. E, aliás, nós encontramos pessoas que teriam ido às matas em 61 e só saíram em 2002. Só saíram em 2002. Encontramos pessoas, quando fizemos as entrevistas. Sim, existem. Eles entraram nas matas em 61, só saíram em 2002. Estão ali, não ganham nenhuma pensão. E, curiosamente, depois de nós entrevistarmos essas pessoas, uma semana depois, ao voltar, ela morreu. Só ao longo do trabalho. Das pessoas que nós entrevistamos, 13 já morreram. E qual é a causa? As condições. As condições são precárias. Tanto nós estamos a notar. Então, penso que precisamos fazer um outro estudo sequencial, sobretudo a questão do mapeamento desses espaços, e também vermos o legado, as relações que essas pessoas mantêm na atualidade, que é um trabalho
como digo, precisa ser feito. Esta imagem, só para explicar a peia, não sei se Sim, ali, pode até o segundo é guarda. para explicar mais ou menos as pessoas a trabalharem nas estradas, Aquele trabalho forçado trabalho forçado, de fazer as estradas, chama-se em Kikongo peia, peia. e nós estamos a notar ali a senhora que passou por esse, como criou defeitos, tanto, bom, Felizmente hoje podem passar o seguinte, por favor. Vale, para esta. Vale, para esta. Mostre o videoclip seguinte, por favor. Infelizmente, já passaram 12 anos desde estas imagens, não 10, e hoje já não encontramos pessoas que têm esta lembrança, e menos ainda esta. Pode parar, por favor. Era só para como bons historiadores e antropólogos, lembrar que o lugar de memória também é o corpo humano, não é? Isso, pronto, há muitos estudos sobre isso. Hoje em dia já não há pessoas como estas duas mamás, e não conseguimos agora em 24 encontrar pessoas que ainda se lembrem do sofrimento dos anos 40, início dos 50. Esta mulher estava a explicar que ela fugiu 3 vezes ao Congo. O Sambo pode retificar a tradução. Mas eu em 2014 com a Marina e com o Blaise Matondo, que aparece aqui numa imagem, que era o nosso colaborador que infelizmente faleceu, mas entrevistamos muitas pessoas que tinham uma lembrança corporal do que foi o sofrimento colonial, né? O corpo como arquivo também. O Sambo, quando viu estas imagens, ficou bastante chocado, mas resolvimos que era necessário os mostrar também. Bom, temos mais uma questão, mas antes de avançar, permitem-me só lembrar aos nossos internautas aqui no Teams e no Facebook que podem participar. Quando houver a necessidade, é só levantar a mão. Os que estão no WhatsApp, no Facebook podem deixar um comentário e nós teremos o gosto de ler para alguma questão ou uma contribuição. Vou passar a palavra a mais um. Sim, muito obrigado. Isaías Falau, do Centro de Estudos Africanos do SIG. Isaías, pode falar um pouquinho mais alto, por favor? Sim, professor. Há aqui uma categoria de análise que me parece interessante, que é as florestas como um espaço de sofrimento e de resistência. E aparece a figura de Álvaro Buta, que no fundamental utilizou a floresta como esse espaço. A minha questão é, das pessoas entrevistadas nesse trabalho, também tem a floresta como, lembram a floresta enquanto esse espaço de sofrimento e de resistência? Obrigado, Zé, é muito importante. Sambo. Sim, o Sambo pode... Olha, nós tivemos, tivemos de criar categorizações e critérios, digo,
dos nossos entrevistados. E uma das primeiras perguntas era sempre: nasceu em que ano? Né? Nasceu em que ano? E depois, de que clã pertence? E a partir desta pergunta, por exemplo, do clã, ligava-nos diretamente à floresta. Lembrar, como a pessoa fez menção, as florestas estão sempre ligadas ao clã, os famosos Mazumbo. Né? Eu aqui, por exemplo, sendo do Kikongo, uma das primeiras perguntas que eu digo, pertences a que clã? E eu falando do clã, automaticamente, as pessoas já sabem, não, do clã X, a zona é aquela e a floresta é aquela. E aliás, foi curioso, a última visita que nós realizamos no Madimba, né, que é esta localidade, a primeira vez nós não conseguimos chegar a uma aldeia chamada Nsaluve. E o Nsaluve é a aldeia de origem da minha mãe, né, do meu clã. E logo quando eu cheguei pela primeira vez, encontrei uma senhora que eu não conhecia, mas ela lembrou logo que você é o pai em Sambo. E a primeira situação, ela disse: olha, tá vendo aquelas florestas lá? Quando é que virás explorar? Aquela floresta é tua. Estão aqui abandonadas. Você está ali em Luanda, está a esquecer que essa floresta é tua. Está ali a floresta. Temos rios, temos madeira, temos... Tá vendo? Essa ideia está sempre ligada. Então, por isso estávamos a dizer que o Buta, as pessoas saíram das aldeias, dos Mazumbo, das florestas, para a estrada, chamadas, né, quando se arranjou as estradas em 1930. E nós vamos notar que já em 61, é um espaço que as pessoas vão sair das aldeias e vão se refugiar nas aldeias, ou seja, nas florestas. Né? E curiosamente, isso é preciso, pronto, é um tema aqui que não queremos aprofundar ainda. Mesmo, por exemplo, contrariamente àquilo que se pensa que a Fena lá, por exemplo, teria desaparecido logo depois da batalha do Kifangondo e ali foram para o Congo, nós encontramos narrativas, que é objeto agora de muita análise, que até 92, a FENEL ainda tinha mais ou menos 7.000 militares. Onde é que estavam? Nas florestas do Kwanza Norte. Né? Sobretudo nas florestas de Catelele. 7.000 militares, sem falar das pessoas que são militares que estavam a proteger. Né? E com respectivas famílias, estavam nas florestas. Então, nós estamos aqui a anotar mais uma vez, as florestas também como espaços de resistência. E essas pessoas vivem. Aliás, um deles, o responsável desse exército, ainda vive. Ainda vive, está em Luanda, já está cá, no bairro Malueca. É preciso que se diga isto. Então, nós estamos a notar que as florestas não é porque perderam a sua importância. Hoje, mais do que lá, hoje também agora são espaços ainda de subsistência, né? Que é o espaço onde as pessoas vão praticar agricultura. E, sobretudo, outro fenômeno que nós encontramos ainda, por exemplo, em Manza Congo, fruto desta forte densidade populacional. As pessoas já não querem praticar agricultura ao lado da cidade, né? Assim, nas proximidades. Então, preferem ir nos Mazumbo. E esses Mazumbos estão sempre ligados também às florestas ancestrais e onde as pessoas praticam a agricultura. Portanto, estamos aqui a notar a importância sempre das florestas. E é preciso nós não perder, por isso que nós estamos a insistir nisto, é preciso não perdermos de vista a importância das florestas na patrimonização, né, no caso aqui concreto do espaço Mbanza Congo. Portanto, é fundamental e é bom porque são espaços de memória, de resistência, de libertação e também agora, fruto dessa situação de condições precárias, a crise também de subsistência até hoje. Tanto por isso que hoje tivemos ir, por exemplo, para Mbanza Congo, no tribunal tradicional que é o Lumbo, os casos mais julgados têm a ver sempre com essa disputa de terras. Os casos mais julgados têm sempre a ver com a questão da terra. Porque porque não tiveram essa transmissão de onde teriam vindo antes, por exemplo, de 30, do ano de 30, perderam esta transmissão oral. E muitos estão, entre aspas, a serem expulsos das terras onde foram colocados, dizendo: olha, essa terra não é vossa, é preciso vocês voltarem no vosso Mazumbo. Então vamos encontrar também essa disputa. E pronto, é um dado. Infelizmente, teremos aqui um amigo que entende bem dessas questões também de lei de terras, e não está aqui mais dizer que esta é uma situação, está por esse interesse do retorno às florestas, aos Mazumbos ancestrais. Posso acrescentar uma... desculpa. Obrigado, Zé. Como cientista político e interessado em questões de soberania, ficarias impressionado se ouvisses falar às pessoas quando vas entrevistá-las nas florestas, porque uma analogia que fazem, ou nas lavras em geral, é com o Estado. Ou seja, nós já ouvimos pessoas dizer
a lavra é o meu Estado. Ou seja, há uma noção de soberania, de fronteira. As lavras ficam muito longe de Mbanza Congo. Há pessoas que têm que caminhar dias. Então, quando vão à lavra, ficam lá muitos dias. Até porque, se não ficam lá, também os gatunos vão a roubar tudo, não é? E depois, também é preciso aqui criticar a falta de apoios. As pessoas não conseguem levar o produto da lavra nem sequer para as estradas. Portanto, muitas pessoas vão à lavra, ficam lá, alimentam-se lá, e a lavra constitui um microcosmos até em termos políticos. E tens lá pessoas a conviver, e aliás, em termos religiosos, por exemplo, a mim já me disseram, da mesma forma que disseram a minha esposa, quando ela entrevistou aqui em Mbanza Congo, ela disseram-lhe, a lavra é o meu Estado. A mim uma vez me disseram, a lavra é a minha igreja. Eu estava a perguntar, qual é a tua igreja, qual é a tua igreja? E eu convencido que é importante, se és mundo de Congo, católico, baptista, as pessoas vão à lavra e a igreja desaparece. O baptista e o católico estão a trabalhar juntos, porque a lavra é coletiva muitas vezes, não é? E então esta politização da linguagem com a qual se fala da lavra diz muito sobre esses espaços profundamente rurais, a lavra e a floresta, como espaços de resistência ainda hoje. Eu acho que esse é um tema muito interessante de estudar, aliás, desde a perspectiva da filosofia política, precisamente, não só da antropologia. Sim. Mas alguma questão? Só queria acrescentar uma questão terminológica. Penso que o conceito que precisamos é campos de aldeamento. É assim que o Tiago Castela falava quando explicava o projeto que tinham sobre estes aldeamentos. Quando conversamos a semana passada, a sua ideia foi de convidar a sua colega ou seu amigo. Sim, ele referiu. Não, mas o jurista em que Sim. estava. Não é o Sr. Sambo? Não, Não. é um amigo nosso, Yeah. muito amigo do Sambo, mas também um grande amigo meu. Ele estava para apanhar o táxi para vir cá, quando foi chamado por um tribunal, não sei qual obrigação jurídica, e não conseguiu vir cá hoje. Bom, parece que podemos convidar o senhor Sim, no outro sexta-feira. sim, porque ele que trata muito de conflitos fundiários. E o senhor está focado sobre aquelas direitos costumários e as reclamações. Sim. É bastante interessante. Hein? Sim, eu acho que vocês vão gostar muito de o conhecer. Ótimo. E ele também, ele ficou com muita pena de não poder estar agora aqui conosco. Podemos dar mais alguma oportunidade a alguém? Hoje. Sim, passou. Boa tarde. Sou Sérgio Franco, investigador de estudos sobre línguas africanas e literatura sobre língua portuguesa. Pode falar um pouquinho mais alto? Eu acho que o microfone... Sim, para o Dr. Ramon. Queria saber quando começou a sua investigação e para o Dr. Sambo Vicente, quais são os povos, os primeiros povos a habitar na floresta de Mbanza Congo? Sim, muito precisas, obrigado. Vou começar a responder. Eu comecei a pesquisa de uma forma gradual. Eu trabalhei desde 2006 sobre, em princípio, a Igreja Kimbanguista na República Democrática do Congo, e foi graças à Igreja Kimbanguista que me interessei por Angola, porque a diáspora kimbanguista em Portugal, onde eu os conheci, é fortemente angolana, embora não só. E vim cá em 2007 e 2008 fazer pesquisas sobre o pluralismo religioso em Angola. Trabalhei com a doutora Fátima Viegas, que na altura era diretora do INAR, e trabalhamos muito sobre o pluralismo religioso. Mas depois, eu diria que especificamente sobre Mbanza Congo, como um espaço e um microcosmos, como estava a dizer agora, diria que em 2014 que comecei realmente a pesquisa, há 10 anos. Sambo? Pergunta quais são os primeiros povos a habitar nas florestas de Mbanza Congo
Portanto, aquele espaço é do grupo sociolinguístico Congo. Né? Estamos aqui a ver. Agora, o interessante é vermos como é feita a exploração ou o pertencimento dessas florestas. Tal como disse, precisamos ver, há um livro, penso que é do Jean Cuvier, quando ele fala de Luvila, Nkutamamakandamaa Congo. Né? Porque se nós queremos entender a constituição, por exemplo, do espaço Congo, é bom não perdermos de vista a questão dos Luvila. Luvila, aqui quando estamos a falar, é exatamente a questão do clã. Porque aqui a questão dos clãs tem muito a ver com a exploração dos espaços. Porque cada clã tem um espaço ancestral. E esse espaço ancestral, estamos aqui a falar rios, florestas, montanhas, etc, etc. Mesmo que sejamos nas grandes cidades, tal como é o meu caso, né? Por exemplo, imagine que eu estou aqui desde 92, mais ou menos com 9 anos que eu vim para cá, mas não perdi de vista, por exemplo, a questão que me liga à minha ancestralidade, que é a questão do Kanda, o clã. Não perdi de vista, por exemplo, é pela primeira vez que este ano chego na aldeia de origem, mas nota que as pessoas sabem que não, mesmo estando fora, aquele espaço me pertence. E aqui também precisamos entender, não é em vão, que muitas pessoas, por exemplo, quando morrem aqui em Luanda, as famílias fazem um esforço de levar e ser enterrados, por exemplo, na aldeia, né, de origem. Portanto, nós estamos ligados aos espaços. Então, aqui termos atenção a isso. As florestas, pronto, é do grupo, do grupo sociolinguístico do Congo, mas, sobretudo, olhar para essa questão clânica. Porque cada clã, em princípio, deve ter um mazumbo, né? Deve ter uma floresta, deve ter ali nessa floresta, nesse espaço, onde nós vamos encontrar rios, as próprias árvores, ou a floresta, montanhas, etc, etc. E ver depois como nós vamos explorar. O que está acontecendo hoje é que nós, movidos pela ânsia, sobretudo nós os jovens, movidos pela ânsia, porque aquela terra é boa para a agricultura, queremos levar pessoas e vender o espaço. Portanto, é preciso também aqui deixar essa réplica, que segundo a visão nossa, sobretudo no Congo, a terra pertence aos mortos. Nós, os vivos, só temos o dever de explorar. Depois de morrermos é que passa a ser nossa terra. Portanto, é preciso termos atenção a isto. Né? Por isso, ter muita atenção a vender terrenos. Né? Também tinha essa questão no sentido de perceber como é que agora é partilhada a terra, né? Nessas florestas e tudo. Acho que já foi ultrapassado pela sua explicação. Mas tem uma outra questão que tem muito a ver com como é que é... quais foram as razões que fizeram que muitos elementos da memória coletiva não tivessem no dossiê apresentado à Unesco para que o Mbanza Congo fosse patrimônio mundial hoje? Quais foram as razões políticas? Não foi envolvido vários saberes na preparação de dossiês? Então, gostava de perceber mais ou menos o que é que aconteceu de concreto, que perdemos a vista de muita coisa importante e que está na memória de muita gente que seria bom sempre ser enaltecido. Essa pergunta é arriscada responder. Ainda bem que respondes tu. É que essa pergunta é arriscada. Mas é assim, todo trabalho humano tem as suas inconveniências, tem as suas insuficiências. Portanto, não existe trabalho perfeito. Daí termos dito que aqui a ideia não é criticar, mas é fazer um trabalho, completar, né, de complemento àquele o trabalho que foi realizado. Aliás, é um espaço aberto, por isso que todos nós, em princípio, devemos estar envolvidos nesta prática. Claro, também que houve o interesse em questões, por exemplo, do patrimônio imaterial. Estamos aqui a falar, por exemplo, da Inascente, a própria língua Kikongo. Né? Agora, a questão que se coloca é qual é o interesse que nós estamos a ter para mantermos isto. Por exemplo, a questão da língua Kikongo. Tanto o espaço é patrimônio por toda a humanidade, e a questão que colocaríamos qual tem sido o diálogo entre, por exemplo, o Centro de Gestão, né, de Gestão Participativa do Patrimônio, com, por exemplo, as comunidades, com as escolas, fundamentalmente. Como é que está a ser transmitida essa questão da patrimonização? Qual é o diálogo? Elitizamos ou também deixamos que a população local, por exemplo, se envolva na patrimonização? Essa é a questão. Né? Por exemplo, que conhecimento, por exemplo, que a população tem? Qual é o legado que está a ser deixado? E é outra questão que é não menos importante, e é preciso que se diga aqui de passagem também,
é preciso que haja clareza na gestão do patrimônio que estamos aqui a falar em Mbanza-Congo. Porque muitas vezes ficamos sem saber qual é o trabalho, por exemplo, do Comitê de Gestão Participativa desse patrimônio e qual é o trabalho, por exemplo, da administração municipal. Portanto, conseguimos ali notar que parece não haver um diálogo entre essas duas instituições. Então é preciso que a coisa fique clara. Os limites de cada uma dessas instituições e quando, por exemplo, houver necessidade de uma de intervenção, sabemos a quem nós vamos nos dirigir. Portanto, isso eu acho que é fundamental e facilmente, se nós procedermos facilmente, vamos também ver, de facto, há progressos ou retrocesso na questão da patrimonização, porque o patrimônio é de todos nós. Então é preciso que as coisas sejam realmente claras. É fundamental que se pense com urgência. Felizmente, o espaço, o Museu dos Reis, né, do Congo, hoje já tem a categoria, por exemplo, de museu regional. Sim, mas agora é preciso o quê? E aí, olhando para o estatuto desse museu, é preciso, e está lá estipulado, realizar, por exemplo, investigações, conferências, etc. Então, queremos acreditar que estes trabalhos têm de ser realizados. O que estamos aqui a fazer mais pesquisadores para, no fundo, divulgarmos cada vez mais o patrimônio. Né? E que o lema "Todos somos Mbanza-Congo", de facto, faça sentido. Não é apenas tentar fazer ali maquiagem política, um charme funcional dos funcionários, mas no fundo aquilo que são as ações concretas não se realiza. Então precisamos aclarar, ampliarmos aqui o horizonte do patrimônio, não apenas apresentar, por exemplo, tanto para os turistas internos, externos, aquelas ruínas, o Culumbimbi, o Yalancu, mas também nos estendermos, como nós vimos, as florestas, pelo não fazem parte da patrimonização, né, e tantos outros espaços. E, sobretudo, também a conservação, por exemplo, da língua Kikongo. Porque hoje, eu estive numa oficina, eu notava que as crianças falavam mais Lingala do que o próprio Kikongo. Então, isto é base. Depois há uma orientação, penso também, que da tradução dos manuais, por exemplo, sobretudo no ensino primário, na língua Kikongo. Tal como, por exemplo, a Igreja Católica faz catequese em Kikongo e português. Então, é uma das recomendações. Tanto o Kikongo, patrimônio imaterial. E por que não? E, aliás, isso também está num dos artigos nossos, que é olhar também para aquelas figuras, as figuras que ali saíram, e criar um museu, se preferimos aqui dizer, antroponímico. Porque tem muitas figuras dispersas do mundo fora, mas que não são conhecidas que saíram daquele espaço. Então, tudo isso penso que vai completar aquilo que é a patrimonização do espaço Mbanza-Congo. Estatuto. 2017. 2017, 8 de julho de 2017. 17. Pois. E? Pois, então, penso que temos de fazer uma avaliação e trabalharmos, né? Para não evitarmos confusões. Deixa-me acrescentar. Sim. Eu queria acrescentar a explicação do Sambo uma breve reflexão. O trabalho que foi feito, apresentado e finalmente levou à atribuição em 2017 do Estatuto, pode ser visto como um primeiro passo importante no esclarecimento da história e cultura de Mbanza-Congo, mas também tem uns objetivos específicos, para os quais umas coisas são muito relevantes e outras são irrelevantes, não é? Mbanza-Congo é um lugar de encontro muito paradoxal, por várias razões, entre uma cultura fortemente e claramente africana e uma cultura fortemente e claramente introduzida por elementos ocidentais, nomeadamente na forma da religião cristã. É um ponto de encontro que depois foi como foi e levou ao que levou, mas como ponto de encontro, há muitos historiadores hoje que estão a focalizar precisamente nos séculos XV, XVI, desse momento histórico. Momento do qual temos umas ruínas importantíssimas na cidade de Mbanza-Congo e faz todo sentido que a Unesco queira deixar aquilo claro. E agora a última palavra que limos hoje, de manhã, do próprio governador da província é tornar Mbanza-Congo um museu ao ar livre. É um conceito que reflete muito bem
o que a patrimonialização da Banza Congo está a ser. É uma focalização nos objetos e tornar a Banza Congo uma espécie de vitrine de museu, não é? Eu acho que é importante que esses objetos estejam conservados. O momento foi importantíssimo, aqui no século XV e XVI, foi marcante para a história da humanidade, no bem e no mal. Agora, há outras coisas que podem ser feitas e eu acho que uma coisa não deve excluir a outra. Agora, há um outro aspecto que eu queria salientar aqui, e é a questão da filosofia claramente eurocêntrica e cristocêntrica do próprio conceito de patrimônio tal como é utilizado pela Unesco. E nesse sentido há um trabalho que vai ser publicado, se não foi publicado já num livro coletivo recente, do nosso colaborador e grande amigo, o professor Avelino Zolana, que é um intelectual, eu acho que os mais consistentes e potentes que conhecemos em Banza Congo, que escreveu um livro à luz, escreveu um artigo à luz do filósofo africano Valentin Mudimbe, ele próprio formado na teologia católica, mas depois afastado até do cristianismo em geral, mas certamente do catolicismo, e autor de um livro muito importante que se chama African Gnosis, a gnose africana. E é um livro que, desde uma perspectiva da filosofia Foucaultiana, analisa as construções do conhecimento africano. E o Avelino Zolana, neste artigo, utilizando o... Doutor, se me permite, gostava de pegar a última questão. Desculpa. Mas acho que é importante este artigo do Avelino Zolana neste debate. Nós depois podemos mandar a referência exata ao artigo. Tá bom. Obrigado. Bruno Calipa, estudante de filosofia. A questão que ia colocar ao palestrante Sambo Vicente, Dr. Sambo Vicente, tem a ver com a questão que está relacionada ao tribunal tradicional. Uma vez que o tribunal tradicional tem a ver muito ligado com um ente espiritual, gostaria de saber como funcionava, né, na altura, por base da metodologia de investigação que se fez, por meio das entrevistas, que tipo de testemunho tem, como funcionava o tribunal tradicional. Então, na resposta, vou pedir que depois possam fazer a resenha, as últimas considerações, e depois daí podemos fechar. Obrigado. Bom, na verdade, a questão do tribunal não é o foco, não é nosso objeto de estudo, mas, claro, nós, quando nos referimos sobre o tribunal tradicional, porque muitos eventos, aliás, você não realiza em Banza Congo uma visita ou para realizar, por exemplo, um evento oficial, sem antes visitar o Lumbo. Você precisa pedir autorização. Aliás, muitas vezes, mesmo o presidente da República, quando vai para aquele espaço, é obrigado a ir para o Lumbo. Hoje... Foi a semana passada. E foi a semana passada, portanto, eu preciso visitar o Lumbo, porque... E hoje, claro, essa é a ideia. Por isso, quando o professor Ramon dizia antigo reino do Congo ou o reino do Congo, só para dizer que a juventude, quando ele, por exemplo, está aqui em Luanda, ele diz, olha, agora vou regressar ao reino. Tanto no imaginário dos jovens, o reino não morreu. Existe o reino do Congo. Então, é mais fácil ouvirmos dizer aqui, olha, vou para o reino, implica dizer que o jovem vai para Banza Congo. Portanto, há esta ideia. Agora, o Lumbo hoje é gerido por uma comissão chamada uma comissão de gestagem, e penso que as práticas não mudaram. Há certas situações que são julgadas, e uma delas é a questão da terra, a acusação, por exemplo, de feitiçaria. Este não é o tribunal que eu aqui chamo, pronto, é convencional, né? Entre aspas, que julga esses casos, mas é aquele tribunal tradicional, né? É que julga isto. E tem feito o seu trabalho, e de facto há decisões que são tomadas que todo mundo tem de respeitar. E nota que há filas, por exemplo, porque isso, no imaginário daquele povo, isso não existe. E há casos, nós encontramos vários casos, é uma fila enorme de pessoas esperarem a serem julgadas. Então, continua a cumprir o seu papel, mesmo que o rei não esteja ali fisicamente, mas a comissão de gestão está ali para dar sequência àquilo que é o trabalho ancestral deste tribunal. Por isso que está ali o Lumbo, né? E aliás, esse é chamado Lumbo, cumprindo todos os procedimentos. E até hoje, se fores para lá, é só marcar a audiência e poderão também explicar como que eles fazem esse trabalho. Sim, desculpa. Não, só complementar isto dizendo que também é muito interessante
às vezes os conflitos que se dá entre o Lumbo e o